Para muitos, a década de 90 é considerada a era de ouro do mercado automotivo aqui no Brasil. As importações haviam sido recentemente reabertas, nós estávamos passando por uma boa transição de moeda principal e as montadoras nacionais estavam mais focadas do que nunca em entregar projetos realmente inovadores frente aos importados. E é pensando exatamente nisso que hoje eu trago 5 dos modelos mais legais já produzidos e comercializados aqui no Brasil durante a década de 90. Sejam muito bem-vindos ao Prosa de Motor, o seu canal de curiosidades automotivas aqui no YouTube, no TikTok e no Instagram. Eu me chamo Mário Maia e se você curte carro, curte automotivo e automobilismo, me acompanha nessa aventura e bora pro vídeo de hoje. O Fiat Tempra, sem sombras de dúvidas, foi um dos projetos mais inovadores da Fiat aqui no Brasil nos anos 90. Ele trouxe toda uma bagagem europeia sem esquecer do quesinho brasileiro. E um dos principais fatores disso era justamente a sua carroceria de duas portas. Algo exclusivo aqui do Brasil, que a partir de 1994 se mostrou uma escolha muito acertada, pois em 94 a Fiat lançou o Fiat Tempra Turbo, combinado a carroceria coupé de duas portas e a cor vermelho Alpine, imediatamente se tornou objeto de desejo e consumo para o consumidor brasileiro. Diferente das versões equipadas com motor 2.0 16 válvulas, na versão Turbo ele contava com um motor apenas de 8 válvulas, o que graças à implementação do turbo compressor Garrett T3, ele era capaz de gerar até 165 cavalos e 26,5 kgfm de torque. Números esses que o faziam ir de 0 a 100 em apenas 8,2 segundos e atingir a velocidade máxima de 220 km por hora, se tornando na época o carro mais rápido do Brasil e um dos exclusivos carros a ultrapassar a barreira dos 200 km, feito impressionante até os dias atuais. Porém, diferente do restante da linha que durou até 99, as versões com motor turbo duraram até 98, tendo uma vida útil no mercado de 5 anos, sendo um sucesso de vendas e substituído por talvez o projeto mais ambicioso da Fiat em nosso mercado, Maré Turbo, a partir de 1999. E esse aqui está cada vez mais caro, raro e valorizado. Eu estou falando, é claro, do Gol GTI 16 válvulas, lançado em 1995. Tecnicamente falando, esse é o Gol mais ambicioso já criado pela Volkswagen. Ele reunia toda a personalidade do recém-lançado GTI 8 válvulas, porém com uma série de incrementos por parte da matriz europeia da Volkswagen e a sua fortíssima parceira Audi. A começar pelo seu motor, que ainda era o velho conhecido AP2000, porém com uma série de melhorias. A começar pelo bloco, que era mais alto, para agregar as bielas 15 mm mais longas, o que também implicou numa série de mudanças na estética do carro. A começar pela famosa e agraciada bolha no capô, que não era minimamente estética não, era para caber o motor dentro do cofre. E não se resumia apenas a bolha no capô, ele contava também com um ressalto na parte inferior do para-choque para agregar a parte inferior do motor. Além do bloco mais alto e das bielas mais longas que reduziam a aspereza em mais alto giro, ele recebeu também um cabeçote 16 válvulas herdado do Golf europeu, assim como a caixa de câmbio do Audi A4 e teve todo o seu sistema de suspensão, direção e frenagem recalibrados. Agora ele contava com freios a disco nas 4 rodas, contando também com ABS como opcional. E graças a essa série de evoluções, o seu desempenho saltaria de 109 cavalos para 141 cavalos na versão bolinha. Na versão G3 ele evoluiria um pouco mais, chegando aos 145 cavalos. Sem sombra de dúvida, o ápice do motor AP de maneira original. E as melhorias se estenderam também para a parte interna, começando com a presença de subwoofers e do excêntrico, mas na minha opinião não tão bonito, couro bicolor nos seus acabamentos, como nos bancos Recaro, na manopla de câmbio e no seu volante. Há quem goste, eu mesmo não sou muito fã, mas casa muito bem com a personalidade dos anos 90. Se você entende de carros, vai saber que o Chevrolet Corsa foi uma verdadeira revolução no mercado automotivo aqui no Brasil. Lançado oficialmente em 94, ele chega com a missão de suceder o Chevette e automaticamente defasa também todo o nosso mercado nacional de carros compactos, que ainda prevalecia o design retilíneo e uma mecânica um tanto defasada. Naquela época o Brasil ainda estava começando a abandonar o carburador, quando o Corsa chegou com suas linhas arredondadas e a sua modernidade europeia, automaticamente obrigando as montadoras nacionais a desenvolverem ou melhorarem os seus projetos já consagrados, como aconteceu, por exemplo, com a Volkswagen e o Gol, que em 94 apresentou também o famoso Gol Bolinha. E a fim de entrar com tudo no segmento dos esportivos compactos, ela lança o Corsa GSI, a versão esportiva do modelo, que deixou seu rastro nos esportivos compactos aqui no Brasil, começando pela sua mecânica diferente das demais
versões, o Corsa GSI tinha um motor importado da Hungria. Era o X16XE 1.6 de 16 válvulas, capaz de gerar até 108 cavalos, onde aliado ao seu baixo peso e ao seu bom coeficiente de arrasto de apenas 0,34, facilmente incomodava os concorrentes esportivos com motores maiores, como por exemplo o Escort XR3 2.0 e o Gol GTI também 2.0. E além das excêntricas cores, do body kit exclusivo e da implementação do teto solar, que trazia um charme à parte para o modelo, ele contava também com um equipamento que era exclusivo e novidade na época. Eu estou falando, é claro, dos freios ABS, tornando o Corsa GSI o único esportivo do Brasil a oferecer esse equipamento de série naquela época. Desde o seu lançamento lá no início da década de 80, a linha XR3 do Escort já demonstrava que veio para ficar. Logo no início ela tinha ninguém menos que Ayrton Senna como seu garoto propaganda. E a fim de se modernizar e acompanhar a concorrência esportiva, com o passar dos tempos a implementação de tecnologias foram inevitáveis. No final da década de 80, a parceria com a Volkswagen criando a Auto Latina se mostrou muito benéfica para o Escort, que já contava com a modernidade da sua plataforma e agora contaria com o alto desempenho dos motores AP. Mas em 1991 as coisas ficariam limitadíssimas e melhores ainda, onde a Ford lançava em nosso mercado o Ford Escort XR3 Fórmula, o primeiro carro de série no Brasil a vir equipado com suspensão ativa, uma tecnologia que estava começando a fazer sucesso na Fórmula 1, agora seria implementada no carro de rua e consistia basicamente no uso de amortecedores eletrônicos, sendo capaz de mudar a sua carga de pressão conforme o uso. Se você queria uma condutividade mais esportiva, com um carro mais firme na sua mão, automaticamente a carga dos amortecedores era mudada de acordo com a velocidade. Mas se você desejava uma condução mais macia e tranquila, voltado para o rodar na cidade, era possível também de maneira automática. Graças à Cofap do Brasil, uma indústria consolidada de amortecedores, essas duas calibrações eram possíveis em um só amortecedor e ficaram exclusivamente a cargo do Escort XR3 Fórmula. Porém, uma pena é que foi lançado apenas em 1991 e limitado a somente 750 unidades. E obviamente que ele não poderia ficar de fora dessa lista. Eu estou falando, é claro, do primeiro carro do Brasil a vir equipado com um turbo compressor de fábrica. Para encerrar essa lista, eu tinha que falar do famigerado Uno Turbo, o compacto campeão de vendas e adorado por muitos até hoje, na sua versão topo de linha, lançado ali em meados da década de 90. Comercializado entre 94 e 96, as diferenças já começavam na motorização, que diferente dos 1.0, 1.5 e 1.6, ele contava com um motor 1.4 de origem italiana, equipado com um turbo compressor Garrett T2, que operava a 0,8 bar de pressão. Ele era capaz de chegar até 118 cavalos de potência, e aliado ao seu baixo peso, que oferecia uma excelente relação peso-potência de 8,26 kg para cada cavalo, ia de 0 a 100 em apenas 8,9 segundos e ultrapassava os 192 km por hora de velocidade máxima. Mas não se resumia apenas à motorização não, toda a estética do Uno Turbo foi trabalhada para ele parecer e ser exclusivo. A começar pelo seu excêntrico body kit com vários apêndices aerodinâmicos na carroceria, tornando o seu design ainda mais único e funcional. Na parte frontal, o seu para-choque era dividido em 3 aletas, sendo uma delas para a melhor circulação de ar no intercooler da turbina, a outra para o radiador central do carro e a outra para o radiador de óleo. Além do mais, era ofertado também excêntricas cores e na parte interna ele ostentava até mesmo um manômetro de pressão de turbina. Mas infelizmente tudo que é bom dura pouco e ele foi comercializado apenas entre 94 e 96, inclusive no primeiro ano sem oferecer o ar-condicionado até mesmo como opcional, um ponto bastante criticado na época, e estimam-se que foram produzidos apenas 1.801 unidades nesse período, tornando o Uno Turbo uma verdadeira mosca branca dos olhos azuis. Mas e aí? Você gostou dessa lista? Qual dos carros citados aqui é o seu favorito? Qual carro que faltou e que foi muito legal na década de 90? Ou até mesmo em outras décadas, quais carros merecem uma lista à parte só para ele? Deixe a sua opinião sincera e as suas sugestões aí nos comentários. Se curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no Prosa de Motor, que estaremos postando conteúdos semanalmente, e nos acompanhar nas redes sociais. Eu estou postando curiosidades automotivas diariamente e você não pode ficar de fora dessa. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Um forte abraço e até a próxima.